Ceia do Senhor. Aqui é estranho. O Macedo ensina uma coisa estranha com relação à ceia do Senhor. Deixa eu ler para vocês o que ele diz. A carne de Cristo atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Consequentemente, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre nosso corpo físico, porque este tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé na participação do pão da Santa Ceia. Ou seja, quando você come do pão da ceia, da Santa Ceia, você adquire a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo, ela não é vulnerável à doença. Então você participa da ceia para ser curado ou para ficar blindado para a doença. Eu vou ler outra passagem. Quando o Senhor Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, ele estava mostrando o real sentido da sua vida física aqui, isto é, seu vigor e sua saúde, partidos em favor de todos que o aceitam tal qual Salvador, a fim de que venham a ser participantes da sua própria natureza, gozando de sua saúde física. O que ele está dizendo é que na ceia do Senhor você se apropria não somente da comunhão espiritual com Cristo, mas da saúde física do Cristo humano. Você pega aquela saúde que ele tinha aqui, e quando você come do pão e bebe do cálice. Aí ele diz, continuando, podemos considerar que da mesma forma pela qual o corpo do Senhor Jesus, simbolizado pelo pão, nos dá total saúde física, também o seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá saúde espiritual. Aqui ele faz uma diferença. O pão traz a saúde física de Cristo para você. O vinho, o cálice, traz a saúde espiritual de Cristo para você. De acordo com isso, a ceia na Igreja Universal se torna primariamente um meio de se alcançar saúde, cura e benefícios materiais. Por isso não é de admirar que a Igreja Universal ela não faz restrição para a ceia. Se você vai estar num culto de ceia da Igreja Universal, eles convidam todos, espírita, católico, ateu, quem tiver pode vir e participar, porque o pão e o vinho, eles transmitem cura, a saúde de Cristo, e todos são convidados a vir e participar. A resposta é que, mais uma vez, não tem nada na Bíblia a respeito de que na ceia do Senhor Deus transmite cura ou a natureza humana de Cristo. O que nós celebramos na ceia é que Ele morreu na cruz para nos dar vida, para nos resgatar dos nossos pecados e das nossas doenças. Isso é verdade. Mas o que nós fazemos na ceia é simbólico, como ele disse, fazer isso em memória de mim. O pensamento de Edir Macedo aqui é muito parecido com o da transubstanciação da Igreja Católica, que dá à ceia um significado além do espiritual, como se houvesse ali naqueles objetos um poder místico. Tanto é que nós vamos ver mais adiante, uma das práticas da igreja é pegar o pão da ceia e levar para quem está doente, e com a afirmação de que se a pessoa consumir aquele pão, aquilo vai servir de cura para a pessoa. Sobre o batismo, na Igreja Universal o batismo é feito por imersão, utilizando-se a fórmula cristã trinitariana tradicional em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas apesar disso, tem um conceito doutrinário relacionado com o batismo que é bastante estranho. Macedo acredita que pelo batismo a pessoa se livra da sua natureza pecaminosa. A perfeição cristã é introduzida pelas águas batismais. No batismo a velha natureza é crucificada. Ele ensina, aqui eu estou lendo o que ele escreveu, automaticamente, sem forçar a sua vontade, os batizados deixam de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, pelo batismo, essa pessoa se torna a mais dócil e humilde do mundo. Também aquelas pessoas que não conseguiam largar o vício, após terem aceitado a Jesus como seu Senhor e Salvador e terem se batizado, instantaneamente e espontaneamente o abandonam. E aqui
que eu vou ler do site da Igreja Universal, tirado essa semana. O homem ou a mulher que tem sua vida nas mãos de Deus só pode realizar a sua boa obra quando se arrepende de seus pecados. E isso se dá por meio do batismo nas águas, realizado por imersão. Ali é sepultada a natureza humana, isto é, o pecado, e nasce uma nova pessoa disposta a realizar a vontade de Deus na terra. Ou seja, o conceito de batismo lá é bastante diferente do conceito das igrejas históricas bíblicas. E o batismo é o símbolo da aliança que Deus tem conosco, dessa nova vida, mas é um símbolo. Não há nada mágico, místico na água do batismo ou no ato do batismo que altera a nossa natureza. O que muda a nossa natureza é a regeneração que é feita pelo Espírito Santo, e isso antecede o batismo. Pode anteceder o batismo, ou vir depois dele, no caso de batizar uma pessoa que não é crente, mas que se converte depois, que a gente deveria tentar prestar atenção nisso. Mas não que o ato do batismo em si seja a regeneração ou a mortificação completa da natureza. Então, é inaceitável esse tipo de pensamento.